Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos a Comissão de Fiscalização e Controle dessa casa, juntamente com a Comissão de Obras, para tratar do assunto da Operação Tapa-Buracos que está acontecendo aqui na nossa cidade, registrar e agradecer a presença dos servidores, o nosso secretário de Obras, Ricardo Olivato, também o Eteovino Zacarias, que é também servidor da Secretaria de Obras, mais conhecido como TEL, registrar e agradecer a presença dos vereadores Fábio Manfrinato, vereador Serginho Brum, Coronel Meira, Chiara Ranieri, Ricardo Cabelo, Miltinho Sardim, Natalino da Vida Silva e Mané Lozila. Antes da gente iniciar aqui a reunião e as perguntas, eu gostaria de exibir um vídeo com a fala dos vereadores, vereador Miltinho Sardim e também vereadora doutora Thelma, da última segunda-feira, que foi justamente através dessas falas que culminou nesta reunião. Então, por favor, TV Câmara. A gente tem acompanhado, e a maioria dos munícipes da nossa cidade, os vereadores, a questão do tapa-buraco na nossa cidade. É aquele famoso negócio, não tinha, né, a operação tapa-buraco, e agora foi contratada, a empresa Fortipav e tal, enfim. Acontece o seguinte, me chamou a atenção esses dias o que a prefeitura publicou no site dela. E me chamou a atenção, na verdade, eu fiquei meio que assustado. Eu não sou engenheiro, eu tenho certeza que alguém da prefeitura também está fiscalizando isso daí, mas me chamou a atenção, então eu vou aqui colocar para os senhores. No dia 18/5, o texto chamando no site: Prefeitura já tapou mais de 400 buracos através de serviço terceirizado. De acordo com o secretário de Obras, Ricardo Olivato, o Santa Terezinha teve 343 buracos tapados com a utilização de 23,5 toneladas, ou seja, 23 mil quilos e meio de asfalto para tapar 343 buracos. Até aí tudo bem, uma média de 68 quilos por buraco para fazer, independente, isso daí deu uma média lá no Santa Terezinha, isso na quarta-feira, dia 17. Até aí tudo bem. Já no Terra Branca, 60 buracos reparados, com 7 toneladas usadas de massa asfáltica. No Terra Branca já deu uma diferença maior, se você pegar 60 e dividir por 7 mil. Deu 116 quilos por buraco. 2 sacos de cimento por buraco, vai. A Fortipav contratou 2.000 toneladas. Nós vamos seguir o enterro aqui. No dia 22/5, no site da Prefeitura também, de acordo com a Secretaria de Obras, apenas na segunda-feira foram tapados, olha só, isso daqui não sou eu que estou falando, não, isso daqui está aqui, na minha mão aqui, tem até o link aqui. Foram tapados 137 buracos, com a utilização de, olha, gente, 46 toneladas, ou seja, 46 mil quilos. Se você dividir os 46 mil quilos por 137 buracos tapados, que aqui é o seguinte, está incluso a Nações Unidas, não sei o tanto de estrago que tem lá, mas tudo bem, vamos seguir o enterro. Nuno de Assis teve aquele processo lá que ficou 5 dias parados, mas vamos supor que se use meia dúzia de tonelada lá.
para tampar aquele buraco, que eu acho que é muito também, porque existe terra e tal, mas estou falando de massa asfáltica. E aí, se você dividir os 46 por 137, dá 335 quilos, em média, por buraco. O que equivale aí a 6,7 sacos de cimento de 50 quilos por buraco. Ó, eu já sei que é outra. Não são informações minhas. Eu espero que esteja errado essa conta aqui. Eu espero que esteja errada essa conta aqui. Porque se estão usando, em média, 335 em situações diferentes, e detalhe, ó. Na quarta-feira, dia 17, foram usados no Santa Terezinha tapados 343 buracos. No Terra Branca, 60 buracos. No dia 24/7, voltaram no Santa Terezinha e taparam mais 185 buracos. E no Terra Branca, mais 165. Então, por exemplo, no Terra Branca, 225 buracos e no Santa Terezinha, 528. Pois não, Marquinhos? Vereador, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, acabei de falar com o presidente da Comissão de Obras, nós vamos chamar o secretário de Obras aqui para que traga esses esclarecimentos tão importantes que Vossa Excelência tem colocado aí na tribuna. Então, quero deixar registrado, a gente vai ver a data oportuna para que a Secretaria venha aqui nos explicar esses números colocados por Vossa Excelência. Pois não, eu acho interessante que várias pessoas abordaram e a gente vai fazer umas complementações com imagens do que Vossa Excelência está falando. Então, são coisas que saltam aos olhos. E detalhe, né? Não fui eu que escrevi, né? Então, aqui, vereador Marcos, eu acho pertinente a sua fala em relação ao ocorrido, mas é assim, a gente precisa saber realmente o que está acontecendo de fato, porque 335 quilos, a média de buraco, 137 buracos, Segala. Pelo amor de Deus, hein? Bom, o vereador Marcos já se manifestou aqui em relação, creio eu que é assim, olha, gente, eu não estou falando nada mais do que eu estou em mãos aqui e estou lendo, tá? Ninguém, inclusive eu queria até parabenizar pela campanha que está sendo feita aí de tapa-buracos, enfim, mas tem uns números estranhos aqui, a gente precisa entender melhor sobre isso. É um assunto que muitos falaram, a questão do tapa-buraco. Por gentileza, TV Câmara, acho que 2 ou 3 imagens que eu pedi, por favor. Dá uma olhadinha no tamanho do remendo. Olha o buraquinho lá. O buraquinho lá em cima, ó. Remendou, mas o buraquinho continuou. Passa outro, por favor. Isso foi hoje, na hora do almoço. Quase fui atropelada. Não dá para ver, mas são 4 metros. 3,95 metros por 3,95 metros. Ali na rotatória da Faculdade de Odontologia, sentido cidade-aeroporto. E o buraco, pasmem, 4x4 dá 16 metros quadrados. O buraco, aqui não dá para ver, um pouquinho para cima do mais claro, ele é 50 centímetros por 50 centímetros, meio metro por meio metro. Né? Então, foi feito um remendo de 14 metros quadrados para tapar um buraco de 1/4 de metro quadrado. Não sou técnica, vi aqui o vereador Miltinho Sardim conversando. Meu Deus, será que não é muita massa para pouco buraco? Será? Não sei. Prefeito, senhores secretários, o que peço é fiscalização, é controle da massa asfáltica utilizada. Os nossos funcionários são espetaculares.
São espetaculares. E muitas vezes ficam renegados a uma segunda instância. O que se gastou na compra das massas asfálticas, que eu não estou dizendo que não é necessário, dava para comprar mais 2 caminhões e você fazer, como o secretário de saúde fez, dividir a cidade em 4 e começar a tapar os buracos. Me honra com a parte. Vereadora, tive informações que a prefeitura consta apenas com um fiscalizador. Obrigado pela parte. Veja, algumas perguntinhas que eu gostaria de fazer que acho que são pertinentes. Nós vivemos uma nova política, uma política de gestão, uma política de pessoas com qualificação, é uma política sem exportação de pessoas para a nossa cidade. Me honra com a parte? Parabéns, Thelma, a sua visão é excelente. Só para as pessoas que não viram, esse asfalto que você acabou de mostrar nas imagens, o buraco acabou de ser feito e já tem um buraco no meio. Então, a forma que é feito o trabalho de recap em Bauru é horrível. Não tem procedimento, não tem acompanhamento técnico nenhum. Obrigado. Bom, agradeço. Olha, continuando, o que eu ia dizer é o seguinte, foi todo aquele remendo de praticamente 16 metros quadrados, para um buraco de 1/4 de metro quadrado, que continua lá, uma semana depois já está tudo fissurado, o buraco está lá. O buraco tapou a volta inteira e o buraco continua. Então, o que eu pergunto ao senhor prefeito, aos secretários, responsáveis, tem mais de um setor envolvido, como é que é feita a medição desses tapas-buracos? Quem é que fiscaliza a qualidade desse serviço? Existe uma padronização da técnica do tapa-buraco? Porque se eu reportar para a minha área médica, se eu tenho um tumor, eu tenho direitinho qual que é a margem de segurança, quanto que eu tenho que dar a mais, a menos, quanto que eu tenho que colocar de substâncias para preencher, deve ser igual, deve ser igual. Qual que é o método utilizado? É a mesma metodologia? Houve uma integração entre os nossos servidores, os terceirizados, para que o tapa-buraco de Bauru seja feito da mesma maneira, com a mesma qualidade, entendeu? É isso que a gente pede. Também chegou a minha pessoa de que o seguinte, vai ou a prefeitura tapa-buraco ou o terceirizado vai, dali a pouco, horas depois, os munícipes dizer, chega outra frente de trabalho para fazer o serviço que já foi feito. É tempo gasto, é combustível gasto. Pelo amor de Deus, se preconizou toda uma questão de nova política voltada, embasada em fundamentos técnicos. É só isso que a gente pede. É isso que a gente pede. Nós não temos dinheiro. Em época de parcos recursos, faz-se necessário trabalhar com muito critério e honrar o dinheiro do nosso munícipe. Isso não é crítica, isso simplesmente é uma constatação e um pedido para que olhem com muito carinho essa situação. Muito bem, exibido as imagens aí da última segunda-feira, até aproveitar para parabenizar, essa Câmara Municipal vem fazendo um belíssimo trabalho com diversas reuniões, trabalhando muito. E eu acho importante que toda vez que nós tivermos algumas colocações como essas, colocações importantes, acho que é importante nós chamarmos aqui os representantes das pastas para que prestem aí os devidos esclarecimentos. Antes de passar a palavra para o secretário, eu vou abrir para os vereadores, para que façam aí as suas explanações, as suas colocações, e aí na sequência a gente passa a palavra para o secretário, que tem o tempo que achar necessário para dar todas os posicionamentos, as explicações a respeito desse serviço de tapa-buracos. Aberta a palavra, vereador Milton Serdim. Boa tarde a todos. Muito obrigado, secretário Ricardo, pela presença, o Theo, hoje já tivemos junto de manhã, vereador Natalino, Marquinhos, Mané, Fabinho, Serginho, Meira, Kiara, Ricardo Cabelo, pessoal que se encontra ali nas galerias. Secretário, eu peguei um exemplo da minha fala, na verdade, e eu quero trabalhar em cima dela. Inclusive, passei alguns materiais para os nossos colegas. É o seguinte, eu preciso saber de uma coisinha só.
buracos foram tapados especificamente no Santa Terezinha. O Santa Terezinha, para quem não sabe, é aquele bairro próximo à Unimed ali, né? É esse, né? Sim. E ali tem em torno de 8, 10 quadras, que seja 15 quadras ali, né? Eu preciso saber quantos buracos foram tapados especificamente no Santa Terezinha. O senhor pode me informar? Depois eu tenho uma outra pergunta. Deixa eu fazer um somatório aqui. Espera só um instantinho, coisa de 1 minutinho eu já passo. Pois não. Pessoal, eu estou pegando o Santa Terezinha especificamente, porque estava na minha fala, e o outro detalhe é os números do Santa Terezinha apresentados no dia 18 e no dia 24, teve uma... Por isso que eu estou comentando, eu quero que realmente o que esteja acontecendo aqui seja erro de digitação. Com relação ao Santa Terezinha... Somente. Foram 545 buracos. Entendi. O total. Somente no Santa Terezinha? Exatamente, Vila Santa Terezinha. O Parque Santa Terezinha, né? Aqui tá ali perto de Aimoré. Exato. Próximo à Unimed. Isso. É a entrada ali, tem um barzinho na esquina, tem as 8 quadras, tem uma igrejinha lá no fundo, atrás é o Manchester, é isso? Que ali não nós estamos falando de Santa Terezinha. Santa Terezinha, 545 buracos. 545 buracos. Na verdade, é isso que eu queria saber. Antes de vir para essa reunião, eu fui até lá. E, pasmem, eu só estou falando o que eu vi com os meus olhos, eu contei. Aqui, realmente, na conta dos senhores do site aqui, está dando 343 mais 185, somente o Santa Terezinha, 528 buracos. Eu e o meu assessor, nós fomos até lá, andamos o bairro, rua por rua, e contamos 175 buracos tapados. Só uma observação que é importante. Bom, primeiro, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigado. Né? Porque eu sei que, assim como eu também não consigo fiscalizar 100% de cada buraco que é tampado no município, e eu sei da responsabilidade que cada um tem aqui para acompanhar o gasto dessa verba pública, é fundamental. É importante eu fazer uma prévia explicação do que acontece normalmente nesses bairros. Tá? Se nós pegarmos especificamente no caso do Santa Terezinha, é um bairro que você não encontra um bueiro sequer com uma galeria de drenagem. Então, 100% daquele bairro, toda a água da chuva corre de forma superficial. Então, a quantidade de buracos é muito grande. Só que na hora que a gente vai fazer uma intervenção de um tapa-buraco, ocorre muitas vezes, e uma outra coisa que até antes de eu chegar nesse ponto é fundamental dizer. Logo que eu cheguei na pasta da Secretaria de Obras, as primeiras perguntas que me apareciam da mídia eram no seguinte sentido: secretário, quantos buracos existem no município de Bauru? E eu dizia, olha, eu não tenho condições de mapear a quantidade de buracos, mas com o decorrer do tempo decidimos pela contratação de uma empresa. Logo que iniciou a atividade ali no Santa Terezinha, eu me desloquei até lá com a equipe e falei, gente, vamos fazer o seguinte, por favor, antes de tampar cada buraco de cada rua, eu gostaria que vocês fizessem um levantamento de quantos buracos foram feitos ao longo do dia. Porque nós poderíamos, de repente, estar nesse momento falando de uma quantidade de massa que foi aplicada, mas sem uma referência de buracos, se esse levantamento não fosse feito. E lá, nesse caso específico, nós definimos que a melhor metodologia de efetuar o serviço, quando você tem um buraco muito próximo do outro, e você fecha ali um quadrado, onde pode existir até 5 buracos no mesmo local, eu peço para eles, contem os 5 buracos, porém, na hora que ele faz o tapa-buraco desse trecho, ele faz como se fosse um esparadrapo, um pano. Então, consequentemente, nesse momento, a gente conseguir
contar a quantidade de buracos que existe embaixo daquele remendo fica difícil, tá? Secretário, eu acredito na sua fala, mas é assim, ó, se eu dobrasse a quantidade que eu contei, daria 350 buracos. Se eu dobrasse. Eu estou falando assim, ó, de buraco de asfalto novo que eu cheguei e vi lá. Então, lá tem buraquinhos e buracões, como vocês comentaram. Eu só estou questionando pelo seguinte, olha só. No dia 18/5, a Forte Pavimentação, os senhores vereadores têm na mão aí. De acordo com o secretário de Obras, o Santa Terezinha teve 343 buracos tapados com utilização de 23,5 toneladas de massa asfáltica. Tá? Isso na quarta-feira, dia 17. Então, vamos lá. 23,5 toneladas. Maravilha? Ok. No dia 24/5, Forte Pavimentação saiu no site da prefeitura. É por isso que eu estou falando, não sou eu, está aqui. Está na mesa dos senhores aí. Só nessa terça-feira, dia 23, foram tapados pela empresa terceirizada, foram reparados 185 buracos no Santa Terezinha. Aí tem uma fotinha atrás do Parque Santa Terezinha e tem uma foto mais ampliada, que é o total do parque que eu tenho aqui, que eu passei para os senhores. A única... por isso que eu estou pegando somente esse ponto, para não dispersar. Claro, tá? claro. E confio no que o senhor está falando em relação a muita quantidade de buraco, para que dê uma camada maior de massa asfáltica, que é o intuito do negócio aqui. Uhum. Eu fui lá e contei 175. Inclusive, eu convido os senhores vereadores, caso queiram ir lá também fazer essa contagem. E se a gente dobrar, vai para 350. Um exemplo. E se a gente triplicar, vai para 520. Acontece, vereador, que existem situações de remendo que, sem sombra de dúvida, tem 10 buracos. Essa conta, volto a dizer, ela só foi feita porque nós chegamos à conclusão, desculpa, que seria importante ter esses números até como parâmetro estatístico para o próximo ano. Porque hoje, cada chuva que a gente tem na cidade, a gente sabe que a quantidade de buracos aumenta. Tem algumas fotos aqui, inclusive numa delas eu apareço em frente a um remendo na rua Santa Terezinha, que foi logo no primeiro dia da operação, que eu sei que tem um remendo de pelo menos 5 metros quadrados, que ali embaixo você conta de repente como um remendo, mas eu tenho convicção que ali embaixo existem mais de 10 buracos. Então, nesse momento, a gente fazer a conta realmente de buracos fica difícil. Por isso, exatamente, que a gente tem um fiscal da prefeitura acompanhando cada caminhão desse, a forma como a massa é aplicada. E essa decisão de fazer o pano inteiro é justamente para não ficar aqueles famosos caroços que as pessoas reclamam. Porque cada vez que você faz a aplicação da massa localizada, e por mais que você esteja fazendo a compactação, pode dar uma deformação abrupta para quem anda com o veículo. E as pessoas reclamam e com naturalidade sobre isso. É importante que tenha esse tipo de cuidado. Então, muitas vezes, nesse número que você contou de 185 remendos, pode ser que embaixo deles exista apenas um buraco, mas eu não tenho, nesse momento realmente a gente fica, o ideal seria o quê? Fazer o mapeamento da quantidade de cada remendo, né? Mas o que eu tenho, e é como eu orientei os nossos fiscais, nada impede que a gente possa alterar essa metodologia, mas hoje eu tenho claro aqui comigo que aquele número que a gente trazia de que existiam no município 7.000 buracos, era uma lenda. Por quê? Hoje, ao todo, foram tapados mais de 3.000 buracos, exatamente na medição da Forte Pave,
que se encerrou na data de ontem, 31 de maio, que englobou aqui os bairros Santa Terezinha. Inclusive a informação que eu tenho aqui do dia 23 de maio, só no Santa Terezinha, foram 195 buracos. No site está 185. Então, essa informação que está no site, eu sou sincero em dizer para vocês que eu não estava com a preocupação de que esses números que estavam sendo colocados lá para auxiliar num serviço que está sendo executado fossem usados da forma como foi utilizado. Por quê? Porque especificamente na situação... Então, o real foi 195, mas especificamente no dia 22 de maio, que foi o dia da maior polêmica, que nós estamos colocando aqui... Os 300... Isso. Não, os 20... Não, eu tenho as duas informações aqui, ó, porque assim, ó, só para entender, mas acho que o pessoal que está aqui já entendeu. Certo. Eu peguei o dia, e o senhor também, o dia 18 do site e o dia 24 do site, eu peguei essa informação do Santa Terezinha especificamente, por quê? Porque ele foi no dia 18 e tapou 343. Aí ele voltou no dia 20, no dia 24 e tapou mais 185. Por isso que eu estou somente especificando somente o Santa Terezinha. Entendi. Somente por isso. Eu estou com a planilha completa aqui, que vai dar essa informação precisa para vocês, de cada bairro, cada buraco que foi tampado. Infelizmente é o que eu digo. Depois que a gente fez o remendo, fica difícil retornar para contar, mas o objetivo dessa contagem foi apenas para servir como referência para uma situação futura estatística. Até para comprovar, para nós mesmos que tomamos as decisões do gasto do dinheiro público, muitas vezes isso vai servir para a gente analisar se esse bairro é mais vantajoso continuarmos com a operação tapa-buraco ou se é melhor implantar as galerias de drenagem. Que não tenha dúvida, uma vez que ela não foi feita lá no passado, implica em executar a fundação da casa removendo o telhado, porque está tudo implantado em cima. Então, esse cuidado, infelizmente, é que nós estamos colhendo nesse momento. E, infelizmente, ao longo do tempo, a gente vai perceber que a melhor saída é fazer um tapa-buraco de qualidade da forma como ele está sendo feito. E por que isso? Porque você vê... Em apenas aqui um período do dia 15 de maio, quando iniciou o serviço, e não ainda com 7 caminhões, 7 caminhões nós temos na data de hoje, até o dia 31 de maio, foram tampados 337 mil buracos entre Santa Terezinha, Jardim Terra Branca, Distrito Industrial 2, 3.337 buracos, né? Distrito Industrial 2, Otávio Razi, José Regino, Vila São Manuel, Vila Souto, Terra Branca eu já falei, Vila Pacífico. Eu não estou repetindo aqueles que já são... Na verdade, só para completar, eu estou comentando, a reunião foi chamada, os senhores aqui, para dar esclarecimento em relação à minha fala e à fala da Thelma. Perfeito. Então... depois o senhor pode passar as informações que o senhor tem. Claro. Né? Normalmente, a gente está aqui para receber essas informações também. Então, pois não. Só para responder especificamente sobre essa situação do Santa Terezinha, a quantidade que foi tampada de buracos, essa relação que eu tenho, eu solicitei que fosse pontuada e com acompanhamento da nossa fiscalização. Tá? E nesse serviço, então, que foi executado nesses bairros, eu tenho essa quantidade que supera muito a nossa previsão inicial, só para dar essa ideia. E, especificamente, no dia 18 de maio, que foi uma informação colocada no site referente àquilo que já havia sido feito, tá? No dia 18 de maio, especificamente, não teve atividade da empresa Fortepave. Tá? Não foi no dia 18, foi no dia 17. É que saiu no dia 18. Isso, exatamente. Isso. Saiu no dia 18 a informação daquilo que tinha sido executado até o dia 17. Isso. No dia 18 de maio, em função da chuva, nós solicitamos à Fortepave que não efetuasse os serviços. Sim. Por quê? Poderia haver um desperdício de massa. Né?
No dia 19 de maio, a mesma coisa. Não teve trabalho da Fortipave no município. E no dia 22 de maio, que foi uma segunda-feira, também não teve atividade da Fortipave no município. Até numa outra oportunidade, a gente já esteve conversando a esse respeito, o que aconteceu especificamente no dia 22 de maio, que é a informação que está no site da Prefeitura, que a Secretaria de Obras consumiu, em momento algum aí da descrição no site, foi colocado que é um serviço executado pela Fortipave, no dia 22 de maio. É um serviço executado pela Secretaria de Obras, com a quantidade de 130 e poucos buracos, que fazendo a conta das 44 toneladas ou 45 toneladas, dá aquelas 300 quilos de massa por buraco. Então, o que ocorreu de fato nesse dia? A atividade ela foi desenvolvida pela equipe da Prefeitura. Só que a Prefeitura ela tem 3 equipes. Ela tem uma equipe que é aplicação de tapa-buraco desenvolvida pela equipe da SEAR, que atende diversos bairros do município, como vocês já devem ter observado em vários bairros, a equipe da SEAR está nos dando esse apoio. Tem o serviço de capa asfáltica, que também é feito por um outro caminhão da Prefeitura, e tem apenas um caminhão que faz o serviço de tapa-buraco. Então, o que aconteceu nesse dia especificamente? Apenas um caminhão se destinou a fazer o tapa-buraco e deu esse total de 130 e poucos buracos tampados. Porém, a quantidade de massa foi de 44 toneladas. Por quê? Porque o fornecimento aí, no caso, engloba aquilo que foi para a SEAR, aquilo que foi para recap de alguns trechos, e aí a gente não conta buraco, porque, olha, eu vou tampar... E a própria Prefeitura não tem o costume de ter essa contabilização de buracos, justamente porque nunca teve esse tipo de demanda. A partir do momento que a Fortipave começou a fazer, o pessoal nosso de tapa-buraco também começou. Só que essa informação acabou ficando contaminada da forma como ela foi colocada no site. Porque você fazendo um dividido pelo outro, você chega nesse número de 300 toneladas. Não. 300 quilos, né? 345 quilos. Na verdade, senhores vereadores, eu só estou comentando em relação ao que aconteceu, as informações que nós pegamos do site. Quero dizer também que eu fui com uma outra pessoa lá, por exemplo, eu vi os buracos pequenos, os buracos grandes, tal, e numa contagem geral deu essa quantidade, né? Quem quiser ir lá pode ver, tal. Não estou questionando em relação ao que tinha por baixo, longe disso daí. É o que eu sempre prego aqui. Eu espero que esteja errado o que foi publicado no site, mas o senhor confirmou, basicamente, essa soma das duas situações aqui do Santa Terezinha, que deu em torno de 528 buracos tapados. Mas tudo bem. Eu agradeço, né? Agradeço a sua presença. E depois eu queria fazer uma outra pergunta, mas pode ser no final. Tá ok. Só reforçando um item que apareceu na fala também na Câmara na última segunda-feira, conforme nós pudemos ouvir aí, essa informação de que existe apenas um fiscal acompanhando 100% do serviço da Fortipave também não procede. Tanto que nós estamos chegando nesse momento à necessidade de parar com uma atividade de um caminhão de tapa-buraco da Prefeitura, justamente para segmentar a equipe no acompanhamento do serviço da subcontratada. Porque, lógico, é preferível eu tirar de circulação um caminhão da Prefeitura que está transportando 4 toneladas de massa para fazer tapa-buraco, já que eu tenho ali uma equipe de repente, 5 pessoas, que consegue acompanhar 5 caminhões, que cada caminhão está transportando na faixa de 6 a 7 toneladas. Então, eu consigo uma efetividade no serviço de tapa-buraco maior com essa equipe fazendo a fiscalização desses caminhões, do que eu ficar com um caminhão amarrado e deixando um caminhão à mercê dentro do município, sem que tenha alguém 100% do tempo acompanhando o destino desse material. Só para completar, presidente,
O senhor falou em caminhões, né, a quantidade de toneladas, até porque senão tem uma perda, né, uma perca, né? Sim. Aqui no site, lá no Santa Terezinha, os 343 buracos, que foi no dia 17, foi utilizado aqui, que está aqui, 23 mil quilos e meio. Nesse caso específico, basicamente, somente lá, nesse dia, se a gente contar 6 toneladas por caminhão... Só verifica se essa informação não é o total acumulado até a data. Não. É o total... sim. 343 com utilização de 23 toneladas de massa asfáltica. Isso. Isso. Porque o que aconteceu... Não é acumulada, não. Olha só. Aqui está assim, ó. De acordo com o secretário de Obras, Ricardo Olivato, Santa Terezinha teve 343 buracos tapados com a utilização de 23,5 toneladas de massa asfáltica. No dia ou até? No dia. Ó, olha só. É no dia, sabe por quê, secretário? Porque até teve mais 185. O até. Isso no dia 18? No dia 17, na quarta-feira, que saiu no site no dia 18. Eu tenho as informações aqui, se o senhor quiser eu já passo para o senhor. Aqui é o do dia 18, né? Daí, por exemplo, eu não estou falando por causa de acumulado, pelo seguinte, ó, outro bairro que já recebeu os serviços foi o Jardim Terra Branca. Sim. Com 60 buracos, isso no dia 17. Certo. E reparados, tapados, mais 7 toneladas. Então, por exemplo, o que o site está dizendo especificamente é que na quarta-feira, no dia 17, os 343 buracos tapados foram utilizados 23,5 toneladas, o que equivale 6 vezes 4, são 4 caminhões somente no Santa Terezinha para tapar em torno de, no máximo, aí, 15 ruas. Que, nesse caso, olha, a Prefeitura Municipal, vamos ler o contexto todo aqui, do dia 18 de maio. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, já executou mais de 400 serviços de tapa-buracos em apenas 2 dias de trabalho. Tá? Essa informação de mais de 400 serviços de tapa-buraco, 400 buracos, vamos dizer assim, em nenhum dos... se eu pegar o dia 16 e o dia 17, eu vou chegar nesse número. Não, chega assim, ó. Eu chego. 343 buracos, mais 60 no Terra Branca. Isso. Que deu 30,5 toneladas. Então foram, o acumulado, 343 mais 60 dá 403. Por isso que ele fala aqui, ó. A Prefeitura já tapou mais de 400 buracos através do serviço terceirizado. Isso, mas aí o que significa depois no segundo parágrafo? Que o Santa Terezinha teve 343 buracos tapados com a utilização de 23,5 toneladas de massa asfáltica. Outro bairro que já recebeu o serviço foi o Jardim Terra Branca com 60 buracos. Então, na verdade, se nós somarmos essa planilha que eu tenho aqui, que é exatamente aquilo que eu estou pagando para a empresa terceirizada, nós vamos verificar que no dia... a partir do dia 15 até o dia 17, nós tivemos aqui um consumo em torno de quase 30 toneladas, praticamente 30 toneladas, para tampar 2 bairros. Para tampar uma parte do Terra Branca, porque no Terra Branca nós estamos trabalhando até hoje. O Terra Branca é um dos bairros que mais sofreu. Então o serviço não terminou ainda, na próxima semana a gente ainda vai ter serviço de tapa-buraco lá, porque da forma como nós estamos trabalhando, é importante também mencionar que aqui o nome Terra Branca acaba significando um trecho entre a rodovia, a Avenida Castelo Branco e a Comendador. Porque está sendo atacado em paralelo vários outros bairros. O próprio Jardim Ouro Verde está entrando nessa conta. Justamente. Tá? Então, é importante dizer que essa tonelada de massa que está aqui de 23,5, ela se refere
ao total de em torno de 400 buracos que foram tampados no período. Justamente, secretário, é o que está aqui. Isso. Eu não estou fugindo daqui. Né, é 23,5 mais 6, mais 7 toneladas, dá 30,5 toneladas. O que está comentando aqui no site, o que está escrito aqui, é que foi a terceirizada, 343 buracos no Santa Terezinha e mais 60 buracos no centro. Estou falando assim, somente nessa quarta-feira, só não estou falando de outra data, tá? Correto. Tá? Mas obrigado, viu, secretário, pelas informações, eu agradeço bastante. Tá. Obrigado. A palavra continua em aberta. Eu queria saber se os outros vereadores gostariam de aproveitar a presença do secretário para esclarecimentos. Vereadora Chiara. Se me permite, Sim. presidente, não é nem a respeito de tapa-buraco, Ricardo. É que eu fico olhando para você, eu não consigo não perguntar. Não é que nós temos uma demanda, assim, que não é de agora, é de há bastante tempo, com relação, principalmente, às melhorias de sistema viário a partir dos novos empreendimentos na cidade. E eu venho acompanhando um em especial, desde o início de janeiro, logo lá na primeira chuva, aquele que está sendo feito ali na José Vicente Aiello, que são 800 apartamentos da MRV. Eu pedi informações, conversei com a Letícia o dia que ela esteve aqui, né, que teve uma situação do estudo de impacto de vizinhança que aconteceu por 2 vezes, então, até depois de estar murado já o condomínio, já ter feito o acesso de entrada, eles abriram o estudo de impacto de vizinhança no site. E eu fui olhar aquele estudo e me chamou muita atenção, primeiro, o estudo em si, né? E eu acho que é uma situação que a gente precisa acompanhar. Os estudos de impacto de vizinhança que são colocados como sendo oficiais. Eu acho que é algo que a gente precisa... É um instrumento importante, mas eu acho que é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. De sistema viário, pouco se coloca. E aí eu questionei a Letícia, eu falei, Letícia, qual é hoje a contrapartida de um empreendimento como esse? Por quê? A José Vicente Aiello não tem galeria. Né? E aí nós temos lá vários condomínios na avenida que vão chegar lá na rotatória da Comendador. Nós não temos outro acesso, a não ser pela rodovia, e um acesso pequeno que tem ali... entrando ali para o Parque das Nações, Jardim Europa. E aí a gente fica se questionando, o que foi colocado como contrapartida desse empreendimento? Será que não foi pensado nada em sistema viário e tudo mais? Ela falou assim, Chiara, hoje, o que entra de contrapartida, quase tudo vai para a saúde e para a educação. Fica muito pouco para o sistema viário. E eu fui procurada pelos moradores ali da região, dos condomínios que tem ali, também muito preocupados com 800 famílias que vão chegar ali naquele lugar. E o congestionamento que existe lá hoje, já às 7 horas da manhã, principalmente, na José Vicente Aiello, na Comendador. E aí a gente percebe assim, não tem nada, mas eu fico olhando para você e falo assim, eu não posso deixar de perguntar. Não foi pensado? Tem alguma coisa planejada, a não ser o acesso da Comendador, que a gente acompanhou, mas também não resolve o problema. Né? E nessas contrapartidas, não seria possível garantir que em toda a contrapartida tem que ser pensado o sistema viário? Eu não sei se é, porque se formatou em 5% do valor do empreendimento a contrapartida, e o que entrava, a gente sabe, 40% vai para a saúde e para a educação mesmo, né? Não sei se é nesse sentido que ela disse, fica muito pouco para o sistema viário, mas o impacto disso está sendo muito grande na cidade inteira, né? Sim. O que eu posso dizer a respeito desse empreendimento, até que eu tenho acompanhado junto à promotoria do município, ocorreu o seguinte: tem a necessidade, inclusive, essa semana eles estão fazendo aquele recap naquele trecho que sai do início do empreendimento, lá na parte de cima, até ligar com a divisa do tênis, né, onde inicia o tênis, ali para o recap. Tá? E na parte de baixo não terá recap a princípio. Isso seria mais, pelo que eu entendi, daquilo que tem de verba disponível como contrapartida.
isso caberia uma providência maior em relação à prefeitura. Por quê? Porque eles vão fazer também uma intervenção na rotatória da Comendador. A ideia é que hoje aquela rotatória da Comendador, se você for ver de uma forma muito prática, ela sai da José Vicente Aiello em mão única para pegar a Comendador. A intenção é que naquele ponto de chegada, ela também seja duplicada, para que ela permita que as pessoas possam ir em direção ao Terra Branca e quem vem ao centro possa pegar a direita. Para fazer essa intervenção na rotatória, já tem um projeto desenvolvido pela empresa, que foi apresentado ao Ministério Público, para que eles façam também uma intervenção de contenção naquele córrego que está ali do lado, que precisa dessa contenção, e também, ali naquele trecho da avenida, serão disponibilizados dois, se eu não me engano, 2 semáforos para serem instalados a fim de regular o trânsito. Porque é notório assim, que toda manhã, se você não tem a intervenção de uma pessoa do GOT ali para dar um tipo de apoio, as pessoas ficam travadas ali naquela passagem. Então, isso está previsto, né? Inclusive fazendo um sistema de retorno dentro da Vila Serrão para veículos de grande porte, que caminhões não vão conseguir fazer aquela rotatória, mas essa intervenção ela está prevista e ela pode ser sim apresentada a vocês aqui numa outra situação. O que eu tenho conversado com a Letícia, que é uma medida que a gente tem que começar a olhar o mais rápido possível e que me preocupa demais, é que no próximo verão, com certeza eu vou estar retornando aqui para falar dos buracos nesse trecho que está sendo recapeado hoje. Porque tal qual a Vila Santa Terezinha, nós não temos um bueiro para drenar essa água. A água correndo de forma superficial, ela danifica o pavimento. Então isso me preocupa muito mais, por quê? Porque a gente olha a nossa cidade, 30% dela de repente tem uma rede de galeria de drenagem. 70% não tem. E são avenidas de grande tráfego. A gente muitas vezes fica pensando, o problema está nas Nações Unidas. Não é. O problema ele ocorre em boa parte do município, mas só que a intervenção nesse momento é uma intervenção de alto custo. Porque você tem que praticamente destruir o que está feito de asfalto, retirar a rede de água e esgoto do DAI, mexer até na rede de telefonia para colocar a galeria embaixo. Então, acaba sendo uma falha de planejamento no momento em que foi autorizado o asfalto dessas ruas. Nas obras que nós estamos fazendo do PAC hoje, e muitos de vocês são testemunhas disso em função dos pedidos, o próprio Ricardo Cabelo, uma época, ele falava, Ricardo, dá uma olhada lá no Tangarás, que nós temos ruas lá que estão exigindo a pavimentação. Eu falei, eu não posso pavimentar enquanto não tiver a galeria de drenagem. Eu vou pedir para a população ter paciência e aguardar. Porque se eu tomo uma ação intempestiva, e eu não sei o que aconteceu, se a ação foi realmente sem pensar, ou se foi em função da verba que havia disponível na época, se fez o pavimento, mas não se fez a drenagem. E essa situação é o tempo todo a gente falando dela. Eu gostaria que não tivesse feito nenhum tapa-buraco na Vila Santa Terezinha. Porque se tivesse lá no passado feito a galeria de drenagem, isso não teria acontecido. Mas, respondendo de uma forma clara a sua pergunta, a intervenção na rotatória vai existir para melhorar o fluxo. A melhoria do pavimento desse ponto da divisa do tênis clube com o Tivoli até essa rotatória da Comendador, ela vai ficar aí ou para um próximo empreendimento ou para uma ação direta da prefeitura, porque a verba que eles têm disponível coube essas ações. Teve uma grande atividade de implantação de rede de adutora de água para poder alimentar esse empreendimento, assim como melhorar também o entorno dele, né? Então, as medidas são essas, mas elas ainda serão implementadas com o término do empreendimento. Galeria nada, né? Então, galeria, pensa o seguinte, hoje onde está sendo feito o recap, eu já deveria ter feito há muito tempo. E se nós chegarmos para a população, e eu te pergunto, vamos arrancar o asfalto? Não, vamos fazer um plebiscito. Vamos começar a arrancar agora. Vamos fazer um plebiscito com a população local. População, vocês querem que eu não pavimente, porque eu não tenho dinheiro para isso.
faça a galeria de drenagem e daqui a um tempo eu venha fazer o asfalto, o que vocês preferem? O asfalto. O asfalto. Óbvio. E todos nós, de um certo modo, acabamos colhendo isso que nós plantamos ao longo dos anos aí. Infelizmente. Já no caso das obras do PAC, é uma exigência legal para a liberação da verba. Então nós estamos seguindo à risca essa situação. E naquilo que eu observo e eu tenho oportunidade de intervir, minha prioridade, não tenha dúvida, é a drenagem. Porque ela é que evita o buraco, ela é que melhora a condição de tráfego para todos, né? Além dessa questão que o Milton Sardim colocou aqui, tem a questão também que a doutora Thelma colocou. Perfeito. Se o senhor puder explanar. Eu gostaria de explicar aqui o que aconteceu. Vocês vão ver aqui nessa planilha, né, que aqui está nada mais, nada menos do que a medição da empresa de tapa-buraco do município. Então, nessa planilha de medição, que são os serviços que ela executou, em momento algum, é importante deixar claro, eu levo em consideração a quantidade de buracos tampados, tá? Se ela tampou 1 buraco, 2 buracos, nesse momento aqui eu não faço essa análise. A análise que eu faço da quantidade de buracos é apenas estatística para ter uma referência. Mas o que é fato aqui é que na média está em torno de 70,4 quilos de massa por buraco. Isso é o que está dando hoje a conta. Ela fez do dia 15 de maio até a data de ontem, 31 de maio, 235 toneladas de massa asfáltica. E aí nós começamos a nos perguntar da seguinte forma no momento de assinar esse contrato: qual a melhor maneira de controlar esse consumo de massa? Só tinha um jeito: balança. Ele vem com o caminhão dele, a usina dele é em Pederneiras, né? Passa na balança da prefeitura, ele faz a pesagem e sai para distribuir essa massa, junto com o nosso fiscal. Ele distribuiu a massa, ele retorna para a nossa balança, faz a pesagem novamente e esse número libera para ele um ticket de pesagem e essa pesagem fica com o nosso fiscal dentro da secretaria e fica com ele. Ele alimenta essa planilha, tá? Então deu 70 quilos de massa por buraco. Aqui só para dar uma explanação um pouco a mais a vocês, que eu acho que isso ajuda quando vocês forem fazer esse tipo de análise. Quando a gente fala que 100 quilos de massa equivale, aí aproveitando aquilo que o próprio Milton Sardim colocou, né? 100 quilos de massa equivale a 2 sacos de cimento, infelizmente a conta não é bem essa. Por quê? Porque eu tenho aqui, para mostrar para vocês, inclusive todo o trabalho de densidade da massa, tá? Enquanto 100 litros de cimento pesa 140 quilos. 100 litros de massa asfáltica vai pesar 252 quilos, porque a massa asfáltica ela é mais densa do que o cimento. Então isso significa que quando eu estou dizendo que eu estou colocando 70 quilos de massa dentro de um buraco, não significa que são 70 litros. Eu tenho que dividir por 2,5. Isso dá praticamente, arredondando os números, 30 litros de massa por buraco. É importante levar isso em consideração, porque senão a gente imagina que a massa asfáltica e a água têm o mesmo comportamento de densidade, tá? Só para ilustrar para vocês. E aí, com relação aos dias de atividade que nós tivemos no município, da empresa, quando chove, a gente pede para que eles não façam atividade, senão a gente pode ter uma perda de massa. E aí, quando eu tenho uma perda de massa, eu também tive a informação que em sessões anteriores, a própria Thelma trouxe aqui um exemplo de serviço de má qualidade que foi executado pela empresa subcontratada. Ela mandou esse vídeo para a gente, né? E eu, ao ver aquele vídeo, eu fui investigar. Eu falei, mas espera aí, o que aconteceu nesse dia? Esse dia específico que isso aconteceu, ela fez a filmagem no dia 22 de maio, tanto que na foto, na imagem do vídeo que ela nos enviou, aparece alguns buracos com água, que foi o dia que a empresa não estava trabalhando. E eu tenho aqui, dia 17 de maio, que foi o último dia anterior a essa data que a empresa trabalhou, ela teve uma sobra de massa asfáltica.
Por quê? Porque a massa asfáltica ela tem que ser aplicada na temperatura correta. Se ela esfriar e você aplicar, é como se fosse um concreto que já teve início de pega. Você vai aplicar, mas ele não vai aderir. Eles tiveram uma sobra. Como eles tiveram essa sobra, foi feita uma notificação do nosso encarregado, que estava acompanhando o serviço, junto com ele. E falou, olha, nós identificamos aqui uma sobra de 400 quilos de massa que você não vai poder aplicar. Você vai ter que levar embora isso daqui, você não pode aplicar. Aí, o nosso fiscal, junto com o encarregado da Fortipave, chegaram à seguinte conclusão, vem cá, são 400 quilos de massa que eu tenho aqui no caminhão que eu vou poder jogar fora. Só que existem buracos muito fundos aqui nessa rua, que foi inclusive a rua Riachuelo, lá no Terra Branca. Ele falou, ó, vamos aqui entre nós fazer o seguinte, nós vamos pegar essa massa, vamos aplicar no buraco, fazer a função da terra, que vamos dizer, acaba sendo até um produto mais nobre do que a terra para você colocar naquela condição, por mais que ele já tenha início de pega, vamos aplicar nesses buracos. Opa, combinado, né? Melhor, aplica aqui. Aí foi exatamente essa massa que foi aplicada, que na segunda-feira estava desagregando. Mas no dia seguinte, eles não tamparam o buraco por completo. Eles deixaram abaixo do nível, para que depois, quando eles retornassem o serviço lá no Terra Branca, fosse completado com essa massa. E aí a gente até conversou com o pessoal da Fortipave no seguinte sentido, eles falaram, Ricardo, se está dando esse tipo de má impressão de que nós estamos nos beneficiando dessa massa que está sendo aplicada sem qualidade, eu acho que a melhor atitude é a gente parar de aplicar. Eu falei, olha, como nós estamos lidando com dinheiro público, é importante, então, que a gente pare de fazer isso. Porque por mais que o nosso objetivo é fazer o melhor para o município, nesse caso gerou esse tipo de polêmica. Então, por favor, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, você vai fazer um favor, daqui para frente, qualquer sobra, a gente continua anotando como desconsiderando na pesagem, porém eu não aplico. Você pega e leva embora. É melhor do que aplicar e alguém passar lá no final de semana, passar o pé em cima e falar, ó, serviço mal feito. E o serviço não estava concluído. Tá? Com relação também a Otávio Pinheiro Brizola, o que aconteceu naquela situação? Nós, da Secretaria de Obras, temos praticamente uma conta corrente com o DAI, no fornecimento de massa asfáltica. Aquele serviço, o que aconteceu com ele? Nós, da Secretaria de Obras, aquele buraco, se vocês observarem, ele tem uma diferença em relação aos buracos tampados pela Prefeitura e pela Fortipave. Ele é um buraco regular. Ele tem recorte no buraco. Quando você tem um buraco recortado, normalmente ele é do DAI. E no meio do buraco, você tem um posto de visita, que é do DAI. Então, naquele caso, o que ocorreu? Nós, da Secretaria de Obras, quisemos ser proativos de falar, poxa vida, nós vamos passar o final de semana com esse buraco nesse ponto, onde várias pessoas vão passar e vão passar com o veículo, isso aqui com o tempo vai afundar. Ô gente, vamos lá, a gente já está com o caminhão ali perto, vamos tampar o buraco. Foram gastos lá 235 quilos de massa para tampar aquele buraco enorme que vocês viram. Então não foi a empresa Fortipave, até porque em momento algum ela atuou na região central da cidade, não teria por que ela vir na região central aplicar 240 quilos de massa e ir embora para o bairro. Para ela seria uma improdutividade. Ela não quer isso, ela quer soltar massa com maior volume. Então foi a Secretaria de Obras que fez o serviço, nós temos isso apontado em documento, tá? Aqui pela própria Secretaria de Obras, dizendo a quantidade que foi aplicada de 250 quilos, num buraco medindo em torno de 3 metros por 3 metros, e isso existe uma conta corrente com o DAI. Por quê? Desde o início do ano, não sei se todos vocês estão informados em relação a isso, nós, através da nossa usina, fornecemos ao DAI, ao longo desse ano até o momento, 406 toneladas de massa asfáltica, 0,35. Então, isso mostra que a gente tem essa situação
que foi simplesmente com o objetivo de faz logo isso daí para não dar problema. E a gente, na hora que olha a imagem ali, fica claro que no meio, pertinho do bueiro, tem um buraco que está novamente começando ali naquele ponto. E por que ele está começando? Porque tem um borrachudo ali, que nada mais é do que um solo molhado que ele precisa ser removido. Aquela situação que nós identificamos na Avenida na Nuno de Assis. Aqueles pontos que houve uma aplicação de uma terra fora da umidade ideal, ele apresentou problema ao longo do tempo. Então é só para explicar para vocês. E o que eu fiz em relação ao DAE? Eu fiz aquele buraco, tenho anotado aqui que eu preciso descontar de vocês isso daí que eu apliquei, mas por favor, volta lá e termina o serviço de vocês, porque minha parte que eu podia fazer eu já fiz, e eu não tenho por que eu voltar lá. Então o DAE foi, inclusive se vocês passarem lá, vocês vão identificar que aquela mancha que existia lá, ela já foi recuperada pelo DAE, tá? E que acabou sendo nada mais aí do que um mal-entendido, né? Dizendo que foi a Fortipave que fez o serviço. Não foi a própria prefeitura, e através dessa metodologia e dessa conta corrente que a gente tem com o DAE. E a orientação que a gente tem para a Fortipave sempre foi essa, desde o início. Não é para nós fazermos operação de tapa-buraco nos serviços que são do DAE. Até porque senão acaba virando aí uma briga, porque você não tem balança na frente de serviço para ter certeza na pesagem daquilo que você está aplicando. Então, o tempo todo que a Fortipave está trabalhando é para fazer os serviços da prefeitura e não do DAE. Tá ok? Acho que eram esses os pontos, não sei se tem mais algum ponto. Vou continuar com as perguntas abertas, mas acho que é só importante deixar registrada uma informação. Eu acho que na fala da doutora Thelma, ela não especifica que aquele conserto foi feito pela empresa terceirizada. Acho que vocês me corrigem. Então, assim, acho que ali a crítica dela seria mais a questão de que uma quantidade muito expressiva de massa asfáltica por um buraco pequeno, né? Agora o senhor está trazendo aqui a numeração de que seria um buraco de 3 metros por 3 metros na do verdade, DAE. O buraco ele era um buraco grande, porque, como disse já o Eric Fabres, até numa nossa última reunião, foi feita uma vala de escavação para poder mexer na tubulação. Okay. Então não existia ali antes, é por isso que eu falo, é difícil a gente, depois que colocou o remendo, dizer qual era o tamanho do buraco que existia. Mas ali houve uma intervenção do DAE, onde o buraco era de grande dimensão. E aí nós fizemos essa operação tapa-buraco a fim de diminuir o problema das pessoas que ficar passando naquele buraco ali no final de semana. Nós fizemos o buraco. E até tinha um outro próximo que não foi feito na sequência, acho que ela até menciona isso. Olha, foi feito um buraco aqui enorme, esse outro não foi feito. Até eles falaram, Ricardo, por incrível que pareça, o caminhão estava lá, acabou a massa naquele buraco. Para a gente ir na usina, pegar e voltar por causa daquele outro, a gente não voltou. Então é para deixar claro. O Ricardo do Cabelo, por favor. Eu só gostaria de saber se você pode me precisar o valor total que a Fortipave cobrou da prefeitura para fazer esses reparos, no caso da massa. Então, eu não estou com o valor aqui, Cabelo. Eu lembro que o total dava em torno de R$700 mil. Isso é só para a compra da massa ou já para a execução do serviço, de tapa, os caminhões, tudo? Não. Os R$700 mil é o valor total do contrato da Fortipave para aplicação de 2.000 toneladas de massa. Então, por exemplo, o que vai acontecer esse mês? Eles fecharam uma medição aqui que está dando em torno de 235 toneladas. Tá? Então, é mais ou menos 10% do valor total. Então, ele vai medir esse mês em torno de R$70 mil. Né, que o valor total do contrato dele é 700 mil, mas no contrato dele considera o quê? A fabricação da massa, o transporte da massa, a aplicação, primeiro, a limpeza do buraco. É importante dizer, não sei se vocês já estiveram acompanhando essa atividade da Fortipave no dia a dia, ele vem com o soprador costal, que inclusive na prefeitura nós não temos e já conversamos no sentido de viabilizar a compra, porque esse assoprador costal limpa o buraco de uma forma muito boa. Aí ele aplica a emulsão asfáltica para poder fazer, é como se fosse a cola de aderência, ele aplica essa massa com o próprio soprador, que faz com que ela penetre melhor no buraco. Aí ele coloca a massa,
aí ele vem com a placa compactadora em cima dessa massa. Então, todo esse escopo de serviço está contemplado nesse valor. Não é apenas o fornecimento da massa. Por isso que é complicado quando a gente fala assim, a prefeitura fabrica uma massa a um preço muito mais barato do que a Fortepave. Só que, nesse custo dele, não é a fabricação. A gente está considerando fabricação, transporte, aplicação e toda a questão da mão de obra que está envolvida nessa operação. Perfeito. Outra pergunta, só se você pode me dizer. Claro. Qual a possibilidade da nossa usina voltar ao funcionamento dela normal? Como era há alguns anos na cidade, quando Bauru era exemplo em asfalto, acho que o Theo lembra disso aí. Hoje ela está trabalhando normalmente, tá? O que acontece é que ela tem uma limitação, por ser um equipamento já muito antigo, né? Mas ela está trabalhando bem. A grande diferença que a gente está observando aí é o seguinte: se eu ficasse apenas nos equipamentos dos próprios municipal, você vê, eu estou tendo uma velocidade muito maior agora de atendimento do que eu conseguia atender antes. Então, por isso que a gente pensou na contratação, a fim de dar uma resposta rápida para a população, porque senão, se a gente for analisar, na hora que eu terminasse de tampar os buracos, já estava vindo a próxima chuva do outro ano. E aí ia virar esse ciclo aí. E eu não tenho dúvida em dizer que está sendo importante o aprendizado que a gente está tendo, dos equipamentos que a subcontratada está tendo, para a gente também aprimorar o nosso serviço. Isso está sendo bastante importante. No que cabe à usina nossa, boa tarde, tá, a todos. Ela é muito boa, tá? Ela é antiga, mas nós temos um projeto de manutenção permanente. Tem equipamentos que são previsíveis, né? Ele deprecia com o tempo. A gente tem esse material lá, às vezes essa manutenção é feita em 2, 3 dias, tal, mas não tem problema nenhum. Na verdade é que o município não consegue abastecer ela com os insumos. Tá? A usina é boa, ela roda, só que a mão de obra nossa, cada dia que passa, está acabando. Vamos fazer um exemplo, né, real. Há 12 anos atrás nós tínhamos 8 equipes de tapa-buraco na cidade e a cidade era um tamanho. Hoje nós estamos 3 equipes. A cidade praticamente, em termos de pavimentação, dobrou. E essas 3 equipes, a média de idade são 60 anos de idade, os funcionários. Tá? Tem funcionário ali que fazem 30 anos que ele está em cima do asfalto. Tá? Então, fica até difícil você cobrar de uma forma incisiva do funcionário nas condições que se encontra hoje. Tá? Essa é a verdade. Tá? Se não tiver um investimento em equipamentos, em funcionário, o caminho vai ser a terceirização mesmo. Sim, eu tive lá essa semana passada e conversei com os funcionários e realmente o problema lá é falta de mão de obra. Os funcionários já são bem cansados, bastante idade, porém eu acho que a prefeitura, viu, Marcos, tanto de funcionário público que tem, eles têm as reivindicações deles salariais, acho que já está na hora dela poder estar mudando um pouco o quadro de funcionários lá. Porque se a gente tem a usina, a gente tem todo o potencial para estar produzindo massa asfáltica para trabalhar para a cidade. Que nem 700 mil, como ela fala, compraria mais 2 caminhões. Nossa equipe não seria 3, seria 5. Então, acredito eu, se melhorar, colocar a mão de obra, trocar, mudar o pessoal. Quem não sabe, aprende, dá um ensinamento. E eu acho que é um caminho bacana para você que está chegando agora. Daqui um projetinho para um ano aí, a nossa usina está a todo vapor, com novos funcionários, nova cara trabalhando e ter a nossa cidade mais compactada de serviço aí. Não, eu concordo, vereador, nesse sentido, mas eu fico sempre, a gente sempre tem que ficar naquela curva ótima de desempenho. A preocupação maior acaba sendo também o seguinte: no momento que eu contrato essa mão de obra pública, eu sei que essa mão de obra ela vem com uma estabilidade e ela vem com uma condição que você você perde aquele negócio. Eu preciso, eu uso. Eu não preciso, eu disponibilizo para uma outra atividade. Então a gente tem sempre que achar o melhor termo
E lembrando também que eu sei que esse está sendo um problema que a atual gestão da prefeitura está enfrentando, que é de adequar a quantidade de gastos com a mão de obra em cima da arrecadação. Então, a gente sabe que existe o limite de 51%. Então, esse também está sendo um ponto que está sendo analisado para a gente poder adequar. Inclusive, vem essa questão de organograma, alteração de organograma da prefeitura, para tentar buscar uma melhor otimização no gasto desse recurso, né? É isso que é o ponto. E lembrando, né, que nem se a gente conseguir comprar os caminhões, eles apenas serão uma parte do processo. Porque, lógico, o custo também dessa mão de obra mensal não vai ser baixo, mas também teria que investir, assim como na própria usina, né? A palavra continua em aberta. Acho que o vereador Natalino havia solicitado aqui. Por favor, Natalino, a palavra é Vossa Excelência. Secretário Ricardo Olivato, diretor Theo. O que eu vou dizer aqui, viu, presidente, e aos colegas vereadores e a todos que nos acompanham, simplesmente para que possamos aprimorar e melhorar, né? Eu vejo, em relação do governo atual, uma expectativa da população em cima de atos concretos, principalmente quando se colocou muito de trabalhar em cima de uma logística para que enxugue, equacione despesa, né? Mas antes realmente de fazer o meu questionamento, secretário, eu quero dizer para vocês aqui que, infelizmente, a empresa, a prefeitura, precisa se adequar e melhorar muito. Eu compartilho aqui com os senhores, foi divulgado aí para todos os ventos que a Regional São Geraldo, a partir de então, teria um caminhão de massa asfáltica, um caminhão disponível para tapar buraco. Eu creio que, especificamente, para priorizar a região, que a regional está estabelecida, né? Mas não é o que a gente vê, não é o que a gente percebe. Ontem pela manhã, o caminhão da regional, me deparei ali na rua Sebastião Arantes Figueiredo, quadra 2, e os buracos continuam, quadra 3, 4, sim, sucessivamente. Hoje eu não vi nenhuma equipe lá dando sequência, ou seja, será que aí eu pergunto, o que aconteceu? Qual que é a logística dessa administração de fazer com que aquilo que está realmente publicitando e dizendo à população está acontecendo, sabe? Eu espero que esse caminhão não está em outra região da cidade. Se está, não está falando a língua realmente que está dizendo à população. Porque se nós estamos num momento de escassez e dificuldade econômica, eu vejo que aí é uma questão, até o senhor prefeito está trabalhando em cima para estruturar as regionais, eu acho que mais do que benéfica, é importante, né, para dar atenção, né, nessas regiões que está estabelecida essas administrações, mas o que realmente é uma questão, secretário, colocar para o senhor, e até o Theo deve ter acompanhado isso, nós percebemos na prefeitura, vereadores, existe já em alguns municípios do interior de São Paulo, vereador Ricardo, você tem ideia, com amplo asfaltamento das vias públicas da cidade de Bauru, evidentemente que aumentou o número muito grande de bocas de lobo, certo? E com isso, também, diante da própria dificuldade que parte da população, a gente tem acompanhado aí, tem solicitado que a população nos ajude a manter, né, esses bueiros limpos, né, que não joguem lixo. Foi, né, publicado no JC aí, que até saiu, né, os servidores da própria pasta aí tiraram o pneu de dentro de bueiro, quer dizer, isso é inadmissível. Eu acho que nós temos mais que fazer uma campanha para que essas coisas não aconteçam em nossa cidade, porque a prefeitura,
ela não tem essa estrutura operacional para atender, né, quando vem realmente, principalmente esse ano, que está sendo um ano bastante atípico em relação a chuvas e de grande proporção na cidade, que de repente vem lá o entupimento desse bueiro, né, a situação que vem realmente ocasionar para essa via pública, como nós temos vários pontos na cidade. Em cima dessa colocação minha, vereador Meira, o que eu quero dizer é que nós temos que avançar na operação tecnológica. Quero dizer para o secretário que seria importante Bauru já se preparar na compra daquele caminhão sucção, porque existe alguns municípios que já têm ele e o avanço que ele nos ajuda, já praticamente, em vez de ficar ali com 5, 6 servidores ali no bueiro, fazer a sua manutenção, Theo, e você sabe disso que a gente está falando, porque, gente, precisamos aproveitar, e talvez a escassez de recursos que passa a ter a prefeitura, mas tem que fazer um malabarismo para acontecer, né, esse feito, entendeu? Isso é uma importância para a secretaria, para a prefeitura, nesses momentos de chuva. Está indo lá o caminhão, coisas, segundo informações, que a limpeza de um bueiro por um caminhão desse tipo é 6 minutos, 10 minutos, limpa, já vai para outro, e assim sucessivamente. A gente não tem mão de obra, o secretário está dizendo, né? A prefeitura não tem mão de obra suficiente para atender, né, dos mais variados pedidos que a população solicita, principalmente dessa pasta que é a obra. A minha pergunta, secretário, é referente à questão da licitação. Houve uma licitação, eu creio que, se houve uma licitação, houve uma extrema necessidade de dar uma resposta, né? Tem um prazo para do início e término dessa licitação? Vai contemplar toda a cidade? Porque a cidade, os senhores que andam aí, tanto quanto a gente, sabe que está complicado em termos de buracos, né? E a partir daí, a usina está sendo preparada para não, se caso necessitar, mas eu acho que não vai ter sempre dinheiro para fazer licitação, né? Para estar sempre chamando uma licitação como essa agora e procurar efetivar, estruturar esses departamentos, né? Dar apoio, né? Principalmente em termos de equipamento aos nossos servidores, porque nós temos servidores bastante experientes, principalmente na Secretaria de Obra, na própria usina de asfalto, tem servidores lá realmente antigos, mas que a gente tem conversado, a dificuldade maior é a estrutura operacional e equipamento. Sim. Com relação ao aumento da nossa tecnologia para poder melhorar a limpeza de Boca de Lobo, é uma situação assim muito delicada, porque pelo que eu tenho de conhecimento daquilo que tem de equipamento no mercado eficiente para fazer esse tipo de desobstrução, a gente sempre vai lidar com o diâmetro da tubulação que você está limpando. Se você pensar na situação que a gente encontra hoje dentro dos bueiros, é até difícil dizer que um equipamento desse vai ser eficiente na limpeza. Porque normalmente esse tipo de equipamento ele tem uma tubulação que chega no máximo em 6 polegadas, aonde você joga uma água, aquele material sólido, normalmente terra, folha, vai se dissolvendo com a água como se fosse uma lama, e esse caminhão vai fazendo a sucção disso. A gente nunca pode deixar de esquecer, nesse momento, que necessariamente você usando esse equipamento, você vai ter que dar uma destinação correta para esse material na forma de lama que você faz a captação. Hoje, da forma como nós temos feito as limpezas de Boca de Lobo e o tipo de material que nós temos encontrado, eu fico na dúvida se esse equipamento vai ser eficiente. Por quê? Porque, para exemplificar, e vocês já viram, além da situação aí do pneu, que foi um caso específico dessa semana, nós temos realmente aí um apelo a fazer à população de um modo geral, que bueiro não é caçamba barata. As pessoas falam assim, opa, tem um bueiro aqui, é uma caçamba que eu não preciso alugar, basta eu jogar o material aqui dentro.
E aquilo que nós temos encontrado tem realmente assustado. Só para exemplificar, monitor de computador já foi encontrado. Carregador de celular, mola de caminhão, velotrol já foi encontrado dentro do bueiro. Colchão, já foi encontrado o colchão, já foi encontrado as pessoas da nossa cidade que têm aí um excelente coração, vem uma pessoa para pedir roupa, a pessoa dá. Nós já encontramos sacola de roupa dentro de bueiro. Você fala, poxa vida, alguém deve ter dado para alguém com o intuito de ajudar, e essa pessoa, sem pestanejar, pegou o que interessava, fechou a sacola e jogou dentro do bueiro. Então, assim, é algo que na hora que a gente pensa nessa tecnologia, a quantidade de cabo de vassoura, aquilo que a gente tem visto é algo assim que apavora, porque você fala, poxa, como é que pode alguém fazer esse tipo de coisa? Mas faz. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque senão pode ser uma tecnologia que a gente venha investir, e a gente já teve um equipamento similar a esse, né, Theo? O que aconteceu? É importante você passar para a gente poder... No passado foi adquirido um equipamento desse, né, chamado Sugão, e ele não funcionou direito, né, e nós devolvemos o equipamento. O que eu quero só ressaltar, secretário, é que nós tivemos no Jardim Ivone ali no último sábado, inclusive o senhor prefeito esteve presente. Claro. Isso é um fato que está lá para o senhor e sua equipe averiguar. Desde quando foi feito o pavimento daquelas vias do Jardim Ivone, se eu tenho ideia, não tem colocado aqueles ferros de proteção. Tanto que tem um bueiro lá, que o espaço acabou realmente tendo uma senhora caindo dentro, tá? O prefeito foi bastante cobrado nas suas... não sei se já realmente adiantou para o senhor, mas assim, eu creio que ele já deve ter comentado com alguém, porque a necessidade de fazer, né, um levantamento desses locais que existe a necessidade de estar repondo a tampa, né, colocando esses ferros. Aí entra a questão de trabalhar, né, na conscientização da população. Eu tenho certeza que a população, sempre quando há, né, o objetivo de ver a sua comunidade, a sua cidade limpa, né, bem realmente aí da forma que todos nós queremos, que é morar na melhor cidade, não tenha dúvida que ajudar. Talvez seja algumas questões importantes de fazer esse apanhado, porque eu mesmo digo para vocês, pro Theo, e a gente acompanha aí, isso é um dos problemas que às vezes até a falta de estruturação da secretaria não consegue alcançar, ou seja, atender, né, com mais agilidade, porque a cidade, principalmente na parte de infraestrutura, como asfalto, essa questão, agora que nós estamos trabalhando em galerias, como o senhor bem está colocando, eu também concordo, porque aquela região norte ali, por exemplo, Pousada, onde está sendo executado o PAC, ali, o Teovino está aí com muito tempo aí dentro da secretaria, sabe que a dificuldade que a gente tem enfrentado ali. Hoje, que está sendo colocado galeria. Mas a Vila São Paulo inteira não tem uma rua galeria. Se a gente for enumerar aqui os pontos da cidade que não tem galeria, eles são inúmeros. É o que eu já falei, Terra Branca tem uma quantidade insuficiente perto do tamanho do bairro, Santa Terezinha, que a gente já comentou aqui hoje, avenidas principais da cidade não tem, Otávio Razi não tem galeria, Redentor não tem galeria, Carolina é insuficiente. Então é algo realmente que preocupa, porque a gente vê que a operação tapa-buraco ela tem vida longa no município em função desse tipo de situação. Okay. A palavra continua aberta. Pode ser o Meira? Pode ser o Meira? Meira, a palavra está contigo, o microfone, por favor. Ô, Ricardo, algumas respostas aqui, até o Ricardo já fez, você já respondeu, mas eu só queria saber com relação à produção de massa asfáltica aqui pela nossa usina. O custo da tonelada da nossa massa asfáltica, qual que é? Aqui, porque nós estamos pagando hoje 350, mais ou menos, o que você estimou aqui, que inclui a massa, transporte, mão de obra, né, compactação, aquele negócio todo. Qual é o custo da nossa massa asfáltica aqui? Tem mais ou menos? Ela dá em torno de R$240 a tonelada. R$240. Isso, em torno disso.
Ela tem uma variação grande porque, principalmente, os insumos, tirando o pó de pedra, os agregados, eles são atrelados ao dólar em função de ser derivados de petróleo. Tá? Então, às vezes, você tem um período aí que ela vai para 245... Esse custo dele, 240, Ricardo, só está incluso os insumos? Só os insumos. É só o custo de fabricação. E se você me fizer uma pergunta... qual é o custo da nossa usina na fabricação? Nessa conta, com certeza é zero. Por quê? Porque o normal, quando você tem um equipamento, você considerar a depreciação desse equipamento na composição do custo daquilo que ele fabrica. Sim. E, de antemão, dá para dizer que a nossa usina já está depreciada. Então, por isso que... Ou seja, ela praticamente contabilmente não existe mais. Isso, exatamente. Tudo bem. Mas aí tem mão de obra, que você falou que tem 3 equipes hoje, então tem a equipe as 3 equipes é para fazer o tapa-buraco, né? Isso, a gente tem a equipe de operação da usina. Então vamos colocar as 3 equipes que faz o tapa-buraco, que antigamente era 8, né? Você falou que há 12 anos atrás era 8. Então tem 3 equipes, cada equipe tem quantos funcionários? 5 em cada equipe. 5, são 15. Com o motorista dá 6. 6, 18. 5, 1 é motorista. Dos 5, 1 é motorista. Ah, tá. Então já são 5 com o motorista. Então vamos colocar 15 profissionais, né? Funcionários. Mas quantos lá na operacional lá para fazer São 8 na usina fazendo o funcionamento dela. Então hoje nós temos lá 23 funcionários. Né? Mas esses 8 operadores da usina, essa usina também ela funciona com a equipe de asfalto, tá? Essas 3 equipes são exclusivas de tapa-buraco. Não, tudo bem. Então, mas eu estou fazendo a pergunta só com uma eu vou chegar onde que eu quero, qual é o meu objetivo com essas perguntas. O meu questionamento é o seguinte, primeiro vocês me deram aqui, R$240 a tonelada, assim. Tudo bem, somente insumos. Aí nós temos a mão de obra, eu tenho que colocar a mão de obra, esse é um custo, né? Você já trabalhou em diversas empresas, você sabe disso, tem o custo de mão de obra e tem o custo, né, dos insumos propriamente dito. Tem o custo dos insumos, tem o custo da energia, tem um monte de coisa. Então, eu estou querendo chegar ao seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, os R$240, somente a massa asfáltica, mais os 23 funcionários, mais o outro custo que eu tenho embutido aí, que são água, luz e o próprio combustível na distribuição. Praticamente chega nos R$350 ou vai se aproximar muito dos R$350. Eu não estou aqui, eu penso assim, será que vale a pena a gente continuar produzindo asfalto? Ou será que vale a pena a gente pegar e daqui para frente adotar a mesma prática que vocês adotaram agora para fazer essa operação de tapa-buraco, né? É um custo aqui e outra, é uma coisa sazonal, você só vai fazer isso quando for de fato necessário, é uma operação gigantesca aí, sob o ponto de vista do número de buracos que nós temos na cidade, mas, por outro lado, você pode, por exemplo, ao longo do ano, né, você fazer um ata por registro de preço, né, você fazer uma estimativa, né? Esse é o caminho, né? A tendência, vamos dizer assim... Porque daí você deixa mais ou menos já previamente, você faz uma previsão de utilização sem levar em consideração as chuvas e os problemas que são assim. Precisou, você tem. Aí você pega, contrata uma empresa só com essa finalidade. De um modo geral, né, Meira? Na hora que a gente faz essa análise, a gente começa a entender... Por exemplo, você vai ter que colocar aí os custos com a manutenção da própria usina, que não são baixos. Você tem o custo de manutenção da própria frota, que é uma frota muito antiga e que precisa de uma melhoria. Então, por exemplo, se a gente for contratar uma empresa, por exemplo, para fazer uma limpeza de bueiro, a gente sabe que não vai encontrar com a mesma facilidade que a gente tem o próprio municipal, de repente. Então, serviço de drenagem... eu tenho o próprio municipal. Não. Só que são linhas que realmente a gente tem que analisar para tomar uma melhor decisão de como gastar de forma eficiente esse recurso. Com certeza. É por aí que eu quero, onde eu quero chegar. Não estou falando assim, você fazer uma terceirização por completo. Mas eu penso só o Theo está aqui comigo agora e uma das primeiras perguntas que eu fui fazendo dentro da secretaria foi a seguinte:
qual o custo horário da usina de asfalto? Não tem o custo horário. Eu falei, poxa, deveria ter. Qual o custo horário do caminhão? Eu não tenho, porque ele já é um próprio municipal. Então, são informações que normalmente você faz uma avaliação para poder fazer um estudo de qual o melhor resultado e que a gente está aos poucos entendendo e tomando esse tipo de atitude. Então, na verdade, era isso que eu queria saber. E só uma outra dúvida aqui, que eu não sei se ficou claro para o Ricardo, eu não sei se você foi respondido isso aí. Hoje, a capacidade de produção lá, diária da usina é de quanto? Se tiver tudo funcionando... A verdade hoje... Ou é de acordo com a demanda? Não, hoje, na verdade, o que restringe a produção da nossa usina é a quantidade de caminhões. Ah, tá. Você está condicionado ao número de caminhões. Porque eu acabo ficando condicionado àquilo que eu consigo alimentá-la. Ah, entendi. E sair, e dar vazão. Se tivesse mais caminhões, com certeza sua produção poderia porque subir. você teria ali é aquele tal negócio, quando você acende, por exemplo, o maçarico da usina, que esquenta toda essa massa, você não fica acendendo e apagando o tempo todo. Entendi. E ali você consome diesel para essa operação. Então, para ela ter um custo mais baixo na produção, quanto mais você produzir, melhor. Entendi. Era isso que eu tinha. Minha dúvida era essa aí. Muito obrigado. Viu? Ok. Um complemento do vereador Natalino aqui sobre a previsão, né? Que acho que o... desculpa. A previsão... Nós temos um contrato com a Fortipave válido por um período de 90 dias. São 3 meses. A nossa expectativa é... Só que ele pode ainda ser prorrogável em função da demanda que a gente tem. O valor, a quantidade que nós contratamos também foi uma quantidade estimativa que nós iríamos necessitar de 2.000 toneladas. Aonde pode ser que nós consumimos até agora praticamente 10% do valor do contrato e eu acredito que nós conseguimos atender 10% daquilo que a gente precisa. Então, está mostrando aí uma grande possibilidade da gente não precisar aditivar em termos de quantidade, mas a gente precisa evoluir mais, com certeza. E nossa expectativa é nesse período aí de 3 meses, no máximo 4 meses, tá com a cidade já com todos os serviços executados de tapa-buraco. Muito bom. Vereador Manelo Zila, por favor. Boa tarde, Ricardo, Theo, demais vereadores aí presentes. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que entender, né, e reforçar, enquanto comissão de obras de fiscalização, se o procedimento que está sendo realizado e que está sendo feito pela comissão, pela Secretaria de Obras, se adequa ao que o mercado exige, enfim, aquilo que é utilizado, né, corriqueiramente aí na prática. O Ricardo já disse aqui que nós, hoje, a Fortipave, que foi a empresa vencedora, e por isso que eu estou nominando ela aqui, ela passa pela balança da prefeitura, né, existe lá uma fiscalização do peso, enfim, em conjunto com a empresa, né, sai para fazer os tapas-buracos, com uma empresa também da Prefeitura, a Secretaria de Obras. Ela acompanha todo o trabalho? Acompanha todo o trabalho. Tá. O máximo que acontece é que, se a gente tiver, por exemplo, 2 caminhões, e isso eu já falo porque pode ser que vocês encontrem essa situação em campo, é bom a gente explicar também. De repente, a demanda de um determinado bairro é tão grande que eu posso encaminhar para lá 2 caminhões, aonde um vai trabalhar numa rua e outro na perpendicular dessa rua. Okay. Então, é uma situação que eu consigo deixar um fiscal para esses 2 caminhões. Porque o principal problema que a gente pode ter, que seria aí um desvio ou uma negligência no uso desse material, necessariamente o caminhão vai ter que se deslocar. E a pessoa estando numa rua e na paralela dela, ele consegue ter essa visão de como o serviço está sendo executado. Bom, esse é o único senão que nós estamos acompanhando aí. Tá. E essas pessoas da prefeitura que vão, uma pessoa, enfim, qual que é o nível de atividade dessa pessoa que vai fiscalizar isso? Essas pessoas são pessoas que estão acostumadas a fazer o serviço de tapa-buraco no município.
Então já tem essa noção de como o serviço funciona. E para nós, que são os encarregados de equipe, né, que acompanham. Além disso, tem os próprios chefes de seção que fazem o monitoramento. É como que se fosse uma, vamos chamar assim, como se fizesse uma auditoria daquilo que está sendo executado, para ver se o rapaz está lá. Inclusive, em muitas fotos que eu trouxe aqui para vocês verem, essa pessoa aparece junto do caminhão, acompanhando e vendo como o serviço está sendo executado. Tá. E quem é responsável pela contagem dos buracos? Né? A Fortipave ou a... Então, o que está acontecendo hoje é que a pessoa da Fortipave, em conjunto com a Secretaria de Obras, eles fazem o apanhado logo que eles chegam na rua. Olha, aqui tem tanto, aqui tem tal, já faz essa contagem. E aí, no momento que ele assopra, ele confirma, porque às vezes você tem um monte de terra em cima do buraco, que depois que você limpa ele e assopra, onde você achava que era 1, aparecem 2. Então, esse serviço é feito em conjunto, pelo encarregado da Fortipave em conjunto com o nosso encarregado. Tá. E depois, obviamente, eles retornam à prefeitura, juntamente com o fiscal, para a pesagem do caminhão já com a massa que restou, enfim, para daí fazer preferencialmente com o caminhão vazio, né? Até o que aconteceu inicialmente quando nós iniciamos logo de cara a atividade, nós tínhamos uma expectativa de colocar 10 toneladas de massa por caminhão. Não sei se vocês pegaram algumas informações que a gente passou para a imprensa e tal, mas a nossa intenção era essa, que é a capacidade real de transporte. Nós reduzimos essa quantidade justamente porque eles perceberam que estava perdendo massa em função da perda de temperatura. Sim, então está de 6 a 7 toneladas é o que está dando normalmente. Onde fica essa balança aí da prefeitura? É no almoxarifado da prefeitura. Lá na balança municipal, né? Tá. Não, é que, assim, talvez seja uma balança que pode ser aproveitada em outras situações, né, Marquinhos? Enfim. Não, com certeza. De repente tiver algum outro item que precisa de pesagem. Não, nós vamos conversar a respeito disso. Inclusive, essa balança ela é da gestão da Secretaria de Meio Ambiente, tá? E a gente é que solicitou o uso para fazer essa pesagem. Legal. Isso é a parte. Eu acho que a grande discussão que nós temos aqui é exatamente em relação àquilo que é considerado buraco. O que é um buraco? Vereador Miltinho, para nós, né, buraco talvez seja aquelas valas, né, que nós tenhamos e pelo menos tenha o acesso ali à terra, enfim, etc. Agora, nós precisamos entender, né, o que o fiscal da prefeitura, né, o que a empresa Fortipave considera como buraco. Porque talvez aqui na mesa nós temos aqui 2 buracos, né? Mas talvez a gente não entenda isso como buraco, né? Até entendemos que o contrato com a empresa Fortipave foi realizado com base na tonelada de massa asfáltica, né? Então pouco importaria a quantidade de buraco desde que, né, a massa asfáltica estivesse sendo colocada de maneira adequada e correta. Então, mas o que gerou a nossa expectativa aqui, e essa conversa, foi exatamente a dissonância entre a quantidade de buraco e o que caberia em cada um dos buracos, né? Então, isso que acabou nos preocupando. Os nossos colegas estiveram na região, contaram a quantidade de lugares em que foi colocada a massa asfáltica e não condiz com a quantidade com que foi exposto, inclusive nos sites da prefeitura. Eu acho que é isso que nós precisamos sanar, é isso que nós precisamos entender para a gente ver que o trabalho está sendo realizado de maneira correta, porque o procedimento me parece que é o que o mercado pratica, né, fiscalizado e tal, mas essa quantidade, pois não, vereador? Uma parte, vereador. O que está em questão, na verdade, realmente, essa é o que o senhor acabou de dizer. Mas, depois da minha fala, eu comecei a fazer uma conta. Como esse vereador, ele foi até o local,
e contou a quantidade de buracos existentes na oportunidade, nessa data de hoje, e pelo que foi passado e comentado agora pelo senhor, do que está registrado, está no site, inclusive até o nosso secretário confirmou basicamente a quantidade de buracos, é o seguinte: se eu contei os buracos, aí o senhor comentou que em cada buracão, um exemplo, que só uma correção aí. O que você conseguiu contar foram os pontos de reparo. Pontos de reparo. Isso. Ponto. Isso daí. Mas eu estou falando, que o povo entende tapa-buraco, né? Os pontos de reparo que o senhor está falando. Se a gente pegar, eu fui lá e contei 175. Se a gente pegar 10 buracos grandes, o senhor falou que dá uma média aí, dependendo da quantidade de 4 a 6 buracos por reparos maiores, tá? Eu não contei, se eu contei 10 buracos grandes lá, 10 reparos grandes. Se a gente colocar 10 buraquinhos em um reparo grande, vezes 10, que aparentemente eu contei lá, daria mais 100 buracos. Vamos esquecer, eu estou falando a parte de cima e agora a gente já está contando 10 na parte de baixo. Se a gente contar 30 buracos grandes e colocar os mesmos 10 buraquinhos, dariam 300 buracos na parte de baixo. Um exemplo, só estou... Mais 175 que eu contei, um exemplo, daria 475 buraquinhos tapados, um exemplo, tá? Eu não vi 10 buracos lá. Não consegui contar 10 buracos grandes, né, que tenha, um exemplo, no máximo 10 buraquinhos cada um. Então, a única dúvida é em relação a isso daí. Na verdade, até desfocou um pouco o que era para ser comentado, porque era em relação à fala nossa e à fala da Thelma e tal. Aí teve outras perguntas que foram totalmente pertinentes, mas o ponto de discussão foi da fala em relação ao Santa Terezinha. Uma sugestão que eu vejo aí como sendo a melhor alternativa até para elucidar esse fato, seria de nós fazermos essa análise em campo no momento que o serviço está sendo executado num determinado bairro. Porque é muito mais tranquilo, porque nesse momento, de repente, fica até cômodo eu dizer para vocês que naquela mancha que você contou lá tinham 15 buracos. Não tem como a gente verificar isso agora. Ninguém nesse momento vai falar assim, ó, vamos tirar aquilo que está lá para contar. O que é um buraco de fato? O buraco de fato é qualquer parte da capa asfáltica que na sua espessura ela chegou na base. Então, se eu tenho uma capa asfáltica de 2 centímetros que reveste todo aquele bairro e houve um afundamento com que, numa determinada região, a capa asfáltica foi embora nos 2 centímetros e apareceu um trecho de 5 centímetros de terra que também foi embora, por mais que ele seja pequeno, a pessoa lá, na hora que está contando, vai falar, isso aqui é um buraco. Então, acaba sendo algo difícil da gente consensar aqui nesse momento, né? É assim, eu também entendo, é difícil a gente voltar ao Santa Terezinha, vereador, por conta dessa questão. Se o cara que está executando lá, ele quer mostrar serviço, ele pega um buraco desse tamanho aqui, ó, coloca uma massa asfáltica lá, ele vai falar que ele tampou 20 buracos desse tamanho aqui, entendeu? Isso, se chegar no solo, ele vai falar que é um buraco. Aí é um buraquinho, na verdade, né? Bem pequeno, para ter no asfalto. Então, é difícil. Mas eu acho que a grande... E aí me perdoe a franqueza, viu, Ricardo e Theo? Eu acho que a grande falha da Secretaria de Obras para com a nossa Câmara dos Vereadores foi justamente não ter encaminhado o cronograma prévio de atividades que vocês realizariam.
Nós nos reunimos aqui através da Comissão de Obras, acho que, salvo engano, dia 10 de maio, e uma das tarefas, considerando já até que havia a previsão do tapa-buraco, que nós da Comissão de Obra pedimos, foi o cronograma de atividades por região de tapa-buraco. Porque nós gostaríamos, de fato, como o Milton aqui colocou, o vereador, de acompanhar isso. E até o momento, né, nós já estamos em 1º de junho, já temos 10 dias da atividade de tapa-buraco realizada e nós não recebemos esse cronograma prévio de execução do serviço. Isso é importante porque nós queremos participar, a Câmara Municipal quer participar da atividade, nós torcemos para que isso dê certo, nós torcemos para que o serviço seja um serviço de excelência para os munícipes, e é isso que é a preocupação, e foi a preocupação do nobre vereador Miltinho, da nobre vereadora Thelma, e é a nossa preocupação, né? Nós precisamos entregar aquilo que os munícipes pagam para ter. E se a gente tivesse esse cronograma, nós conseguiríamos ajudar nesse sentido, né? Então, eu acho que é importante, talvez, passar para nós. Fica aqui o nosso pedido, mais uma vez, e acho que vai de encontro àquela sua sugestão de fazer o trabalho de campo. Né, não, com certeza. Eu tenho essa demanda de entregar ainda para vocês a questão do cronograma. O que eu mais tenho cobrado para eu poder encaminhar para vocês um cronograma é a efetivação das 8 equipes, como a gente já falou lá atrás. Hoje eu estou com 7 equipes, com uma previsão de, a partir de amanhã, estarmos com 8 equipes. E o que é fato, só para dar uma ideia para vocês, que aí a gente vai ter que... É importante eu mandar para vocês esse cronograma e vocês já saberem de antemão que ele vai ser um cronograma passivelmente de alteração ao longo da semana. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, na primeira conversa que nós tivemos com a equipe da Forte Pave, e eles estiveram na região do bairro Santa Terezinha, que foi onde nós iniciamos, eles chegaram primeiro com uma expectativa de 10 toneladas no caminhão. Abaixou de 10 para 6,5 a 7 toneladas. Opa, já reduziu. Começou com um caminhão. Ao longo desse período aqui de 16 dias trabalhados, agora eles estão com 7 caminhões. Eu vou ter o 8º caminhão, possivelmente a partir de amanhã. E aonde eu previa trabalhar 2 dias, que foi o caso de Santa Terezinha, efetivamente eu trabalhei durante 4 dias. O Terra Branca, até o presente momento, nós trabalhamos pelo menos 6 dias até agora e fizemos 40% do bairro. E por que dá esse tipo de conflito? Em função daquilo que eu estava explicando. A gente coloca aqui Terra Branca, mas o limiar ali entre o Terra Branca e Independência acaba não aparecendo aqui. Então a gente precisa fazer toda essa organização para trazer para vocês uma coisa mais efetiva. E o que está me preocupando eu preciso da equipe participar desse processo, senão eu mando algo que vai ser não servível na análise de vocês. Vai ser apenas ilustrativo, é isso que eu não quero. Então eu me comprometo com vocês aí de na próxima semana passar esse cronograma, tá? Em função de já ter a totalidade da equipe em campo, porque até num primeiro momento, nós imaginamos que com essa quantidade de 20 toneladas dia, nós conseguiríamos, de manhã um caminhão, 2 caminhões, eu conseguiria atender isso aqui de uma forma muito rápida, e não é o que está acontecendo na prática, porque o serviço é artesanal, o serviço está sendo executado de uma forma diferenciada, tá? Então, na próxima semana, com certeza, peço desculpas aí, porque realmente a gente teve essa reunião, mas com certeza aí na próxima semana a gente encaminha, e aí nós vamos conversando, e principalmente para que não seja necessário esse tipo de discussão, eu coloco-me aqui à disposição de vocês, porque eu sei que estamos todos aí no mesmo barco, todo mundo remando para o mesmo lado, né? Eu me coloco à disposição no momento que vocês tiverem uma informação. Olha, eu pretendo levar isso a público hoje na Câmara e tudo mais. Por favor, entrem em contato, que eu vou buscar o máximo de informação antes, para que vocês já possam levar essa informação daquilo que eu tenho como
analisado para evitar, né, esse tipo de discussão e toda essa necessidade de nós retornarmos aqui. Me coloco realmente à disposição. E aí, porque se eu pegar informação assim de bate-pronto para eu dar uma resposta, eu fico realmente, eu vou dar uma informação que não é verídica, deixa eu buscar com quem eu tenho que buscar, toda a minha equipe, aonde está a informação correta e trazer para vocês. Isso eu acho que é o principal. Beleza, eu estou satisfeito, né? A reunião aqui é para tratar dos tapa-buracos, tá? Mas não custa lembrar e pedir, vereador Marquinhos, a empresa que está fazendo o tapa-buraco é a mesma empresa que deve nos entregar as obras do PAC, Parque Viaduto, Vila Ipiranga, Jardim Ferraz. Então, nós precisamos fazer uma frente de trabalho para entregar essas obras também. Eu sei que depende também do DAI, enfim, mas o Eric está à disposição. Precisava organizar tudo isso para a gente acabar com essas pendências na cidade em relação a essa empreiteira. Bom, já caminhando para o fim da reunião, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a duas pessoas, que é o vereador Miltinho e também a vereadora Thelma, porque eles nos proporcionaram uma discussão que nos 4 anos que eu passei por aqui na primeira legislatura, nós nunca fizemos. Nunca essa Câmara Municipal chamou uma reunião para discutir buraco na cidade de Bauru, e é um assunto que é extremamente pertinente. A população quer saber o que vai ser feito de diferente nessa gestão, principalmente, para resolver esse problema. E gostaria muito, Miltinho, que a gente provocasse o DAI também para vir falar aqui dos tapa-buracos, porque assim, o patinho feio de Bauru, na questão de tapa-buraco, se chama DAI. Entendeu? O DAI, principalmente agora, tem ruas que já está sendo asfaltado, PAC Asfalto, e o DAI já vai na sequência, tem que fazer a ligação da água, obviamente, mas assim, a qualidade que é feito depois da reposição melhorou um pouco, mas precisa melhorar mais. Não se pode voltar à mesma terra molhada que é retirada naquele buraco, naquele conserto. Então, assim, os grandes afundamentos que nós temos na nossa cidade são remendos feitos pelo DAI. Registro melhorou, mas precisa melhorar mais um pouquinho. O senhor gostaria de fazer uma parte? É só o senhor convocar, presidente. Nós estamos aqui para debater isso daí também. Se houver alguma denúncia em relação a isso, alguma coisa que foi publicada em sites, alguma coisa, a gente está aqui para debater. É só nos convidar, estamos aí. Muito bom. Para a gente finalizar, então, secretário e Theo, só para a gente, eu quero fazer as anotações. Nós temos, então, hoje 7 equipes de terceirizados hoje. 7 caminhões, 7 equipes. O que é? Quantos caminhões nós temos hoje de correr? A mesma coisa? Cada equipe é constituída por um caminhão. Um caminhão, ok. A empresa terceirizada, então, hoje nós temos 7 equipes. 7 indo para 8. Indo para 8 ainda essa semana. A expectativa é realmente a partir de amanhã. Ok. Foi contratada pela Prefeitura quantas toneladas? 2.000 toneladas. 2.000 toneladas. Já incluso a colocação desse pavimento. E já respondeu também que cada caminhão ou tem um fiscal para 2 caminhões